Então, com isso, eu apresento a nossa convidada para palestrar essa noite, a arquiteta Bárbara Kemp. Vou fazer uma rápida apresentação, depois vou passar a palavra para ela contar mais alguma coisa aí que eu eventualmente tenha esquecido, né? E dar início, então, à sua apresentação desta noite, tá? Muito bem. A Bárbara Kemp é arquiteta, graduada pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo em 2013, é pós-graduada em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas em 2014, pós-graduada em Administração de Empresa, PME, pela Fundação Instituto de Administração em 2016, pós-graduada Master BIM em Arquitetura e Engenharia pelo POG em 2020. Tem 28 anos de experiência, sendo quase 20 como arquiteta. É sócia fundadora da Kemp Oficina de Projetos, que é uma empresa de projetos, arquitetura e engenharia e de gerenciamento de obras, onde atua como diretora técnica. Tem vasta experiência, chegando a gerir mais de 200 colaboradores, entregando mais de 7.500 projetos de arquitetura e engenharia num único ano. O processo BIM na Kemp Oficina de Projetos foi implantado em 2015. Conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, na gestão 2021 até 2023, sendo subcoordenadora adjunta da Comissão de Planejamento e Finanças, e também conselheira participante da Comissão Temporária de BIM. Então, Bárbara, muito obrigada pela sua presença, passo a palavra, muito bem-vinda. Rosângela, eu que agradeço, você comentou que as pessoas de qualquer lugar podem participar. Eu, neste momento, apesar de ser em São Paulo, a gente está na divisa do Uruguai, na estrada da linha divisória, então estou conseguindo passar aqui, tá, nesse momento aqui com vocês, e vou iniciar, mostrar um pouquinho da nossa trajetória, né? O que eu comentei com a Rosângela é que aqui a gente vai mostrar o que a gente fez, se é certo ou se não é certo, foi alguns... que a gente aprende mais com os erros, né? Então, a gente vai mostrar um pouquinho a nossa trajetória aqui. Eu vou iniciar o compartilhamento, que eu fiz uma apresentação. Eu sou muito visual e eu não consigo... O nosso tema da palestra é BIM, arquitetura versus BIM engenharia, mas eu diria que, na verdade, é BIM arquitetura com BIM engenharia, né? Eu acho que não é um contra o outro, é um com o outro, né? Então, para não ficar parecendo que é uma disputa, apesar da gente saber que, às vezes, na prática, o arquiteto briga um pouquinho com o engenheiro, mas, na verdade, aqui a gente vai dizer como um trabalha com o outro, tá? Ela já deu uma breve resumo, então, eu gosto de dizer o que eu fiz, né? Então, ela falou da arquitetura, falou da engenharia. Acho que o único ponto que precisa corrigir, tá, Rosângela, que eu posso não ter escrito direitinho, é que eu não terminei após em BIM. Né? Eu tranquei em 2020 devido à pandemia. Acho que eu posso ter te passado errado, mas acho que uma coisa que é legal citar é que a minha trajetória iniciou na Itaumplan. Para os mais antigos devem saber que foi uma grande empresa de engenharia dos anos 80 a 2000 aí, que era do Itaú, né? Então, a minha carreira iniciou ali. Eu acho que é ali que fez toda a mudança dentro da minha cabeça. Eu acho que uma coisa que eu gosto de dizer, de falar, é o que eu gosto, né? Então, acho que eu gosto de aprender, de conhecer, de ter bagagem. Eu acho que, às vezes, o conhecimento é super importante. E aqui eu estou deixando os meus contatos para quem quiser, né? Sempre tem quem quer trabalhar na Kemp também. A gente deixa aqui os contatos, mas depois eu deixo para vocês. Aqui é o meu LinkedIn e o meu e-mail, tá bom? Não adianta falar de Bárbara Kemp sem falar da Kemp, e na verdade é por causa da Kemp que a gente está aqui, porque a gente faz projetos de engenharia e arquitetura, e eu acho que é legal dizer a nossa essência. A nossa essência é inovação e tecnologia está no nosso sangue, né? Então, esse é um dos motivos porque a gente implantou BIM. Sede de aprender para melhorar sempre. Esse é um dos outros motivos porque a gente implantou o BIM, que era para melhorar, proporcionar a melhor experiência e fidelizar o cliente, o que nos move a superar qualquer desafio. Esse é a nossa essência. E aqui é um dos grandes desafios quando a gente fala de BIM,
né? Hoje os nossos clientes são clientes corporativos, são empresas, são departamentos de engenharia, e aí está um grande desafio para a gente. Hoje a nossa equipe são 30 pessoas, mais de 30 pessoas que participam de alguma etapa do processo em BIM. Eu agradeço a todos os campianos que assumiram esse desafio junto com a Camp, porque sem eles eu nada teria feito, né? Então acho que é importante. E aqui contribuíram para essa apresentação estes campianos, Paloma, Timóteo, Luana e Paulo, que me trouxeram também um input de informações para eu poder compartilhar com vocês, porque são eles que põem a mão na massa, né? Eu coordeno a orquestra, mas quem toca cada teclinha do piano são eles, tá? Então eu não podia deixar de falar. A Camp é uma empresa que faz projeto de arquitetura, engenharia, gerenciamento de obra, né? Mas a gente faz levantamento cadastral, os projetos de arquitetura, engenharia, gerenciamento de obra. E tecnologia é a nossa base, o WorkCamp. O WorkCamp é um software que nós desenvolvemos, é uma plataforma de gestão de processos de engenharia que tem mais de 30 ferramentas, que é com essa ferramenta que eu coordeno a minha equipe, tá? Então, e com essa ferramenta, a gente também implantou alguns visualizadores dos projetos. Além disso, a gente faz levantamento com laser scan, nós temos 2 lasers da FAR e um da Matterport. A gente faz projetos de arquitetura em BIM, de engenharia em BIM, e a gente iniciou um processo de gerenciamento 4D, ainda a gente está em fase de implantação, mas a gente já iniciou. Tá? E aí que foi que a gente foi aprendendo algumas outras coisas no decorrer. Área de atuação Brasil inteiro, então a gente vai para qualquer lugar mesmo, cada lugar inóspito. Um exemplo, Breves, que é 12 horas de barco de Belém, a gente foi fazer um levantamento a laser para as lojas americanas. Ainda bem que a gente fez a laser, porque voltar lá, 12 horas de barco de Belém, era complicado. E aqui é o nosso segmento. Quais são os segmentos que a gente atende, né? A maioria são projetos de curta duração, então que é um outro grande desafio quando a gente fala de BIM. Tá? Linha do tempo da inovação na Camp. Eu acho que para a gente falar de BIM, eu preciso dizer o porquê chegamos ao BIM, né? Então, a Camp iniciou o desenvolvimento do software que chamava Camp GT em 2010, que foi o que ajudou a gente a fazer uma grande quantidade de volume de trabalho. A gente implantou em alguns clientes em 2011, implantou gestão por diretriz em 2012. Para quem não sabe, a filosofia de Vicente Falcone de metodologia de projeto. A gente implantou o ISO 9001, 2008 em 2013, os fluxos e processos mapeados com suporte da FGV em 2014, foi aí que eu fui estudar. Iniciamos a implantação do BIM em 2015, tá? Em 2016, a gente iniciou a implantação com a criação das famílias de 2 clientes específicos. Compramos o primeiro laser em 2017 para trabalhar no vende pontos e modelo de levantamento de arquitetura. Iniciamos o processo de construção virtual, aí sem informação no modelo, só com o objetivo de interferências, com realidade aumentada, com a ajuda do HoloLens e a realidade virtual. E em 2018 compramos o segundo laser. BIM, projetos de varejo, iniciamos em 2019, que foi um grande desafio. Entregamos 525 serviços, ali eu digo em Revit. E em 2020, a gente iniciou o WorkCamp como sendo uma unidade de negócios e o gerenciamento 4D. Tá? Então, aqui é mais para contextualizar um pouquinho da nossa história. Tá? Quando a gente fala de BIM, na teoria, é um paraíso. Na prática, um inferno. Até chegar no paraíso. Então, eu acho que... E aí as pessoas perguntam, né? Mas se é um inferno, sabendo que era difícil, por que a gente decidiu implantar o BIM?
Então, para a gente decidiu porque o futuro a gente constrói hoje, né? Existe hoje o BIM com o olhar da infraestrutura, existe o BIM com o olhar de empreendimentos imobiliários, e a gente decidiu implantar uma célulazinha ou um vírusinho do BIM nos nossos segmentos de atuação, tá? E que foi um desafio muito grande. E aqui nós vamos abrir a nossa porta e contar um pouco do que a gente está fazendo, né? Então, vim aqui contar o que a gente está fazendo. Se vocês tiverem dicas que a gente possa melhorar, a gente aceita também, né? Então, dizer quais foram o nosso passo a passo. Se é certo ou é errado, estamos na tentativa e erro, praticando, caminhando e aprendendo com os erros. Eu acho que a gente tem que assumir que a gente erra, que a gente acerta, que às vezes a gente vai ter gastrite, passa mal. O Timóteo está aqui, né, junto, ouvindo. A gente passa mal várias vezes porque a gente erra e não gosta de errar. Mas eu acho que a gente tem que assumir que pode errar e que tem que aprender com os erros. E como foi o nosso início? Né? Então, vou falar que era o desconhecido. BIM não é mais rápido, então a gente descobriu com o desconhecido que falavam que BIM era mais rápido, mas ele não é mais rápido do que um processo normal, né? Ele é mais rápido somente se a gente inicia todo o processo antes, né, dentro da metodologia. A gente iniciou trocando o software CAD para o Revit, achando que a gente não teria problema, e nós tivemos os mesmos problemas tradicionais do software em CAD. Modelar tem várias maneiras, né? Isso ninguém contou para a gente, todo mundo diz que o modelo é lindo, maravilhoso, mas você tem várias maneiras de modelar a mesma coisa. Eu gosto de exemplificar uma parede de drywall, né? O drywall você pode colocar um wall e descrever que é uma parede de drywall na especificação, ou você pode modelar toda a estrutura, modelar toda o perfil, modelar as placas de gesso. Então, a gente tem várias maneiras de modelar, né? E aí você precisa entender bem qual é o objetivo. Existem inúmeros softwares BIM, né? A gente foi para o mais corriqueiro, né? Que a gente partiu para o Revit, foi conhecer outros softwares, voltado para MEP, principalmente, não para arquitetura. Às vezes os softwares prometem muita coisa, mas quando a gente põe na prática é que a gente sente qual é a realidade de cada software. IFC versus DWG, eu acho que o cliente pede BIM, que a gente quer entregar IFC, e aí ele quer o DWG todo configurado com os layers bonitinhos, igual com 525 layers do CAD. Eu acho que isso é um outro desconhecido que não dá para fazer. Uma outra coisa é o BIM na etapa de executivo. Então, o BIM no executivo, ele vai ter informação, mas ele não é a metodologia 100%, né? Então, você vai melhorar as interferências, melhorar o seu processo, mas nem sempre a gente acaba usando a metodologia parcialmente. Eu não sei se o fone está bom para vocês, mas às vezes ele dá interferência. Tá? Está oscilando um pouquinho mesmo, Bárbara. Tá bom. Eu vou tentar tirar meu som aqui para ver se ele funciona, mas eu acho que é minha placa de áudio, tá? Vamos lá. Cliente leigo. Então, aqui eu, quando falei a respeito dos meus clientes, a maioria dos meus clientes são empresas, apesar que a gente trata diretamente com engenharia, mas eles não entendem de BIM. E aí a gente pode ter uma expectativa que é normalmente frustrada, porque dentro da expectativa, BIM é um milagre, BIM é rápido, BIM resolve todos os problemas, e não é bem assim que funciona, quando a gente está no processo de implantação. E eu acho que um outro ponto do desconhecido é quem pode ajudar, né? Não é fácil achar quem pode compartilhar conhecimento, então acho que essa
Essa terça BIM é super legal, porque ele é uma ferramenta de compartilhamento de conhecimento, mas nem sempre é fácil a gente encontrar uma pessoa para ajudar ou para dar um curso, né? E aí eu acho que neste ponto, às vezes, a colaboração fica um pouco comprometida. A gente, quando modelou todas as famílias de um cliente, não usamos nada, então a gente pegou todo o investimento de modelo e jogou no lixo. Os templates e famílias, a gente percebeu que tem que ser feito por quem projeta de fato, porque às vezes existe muita gente fazendo modelagem e não entende da metodologia de projeto, e isso acaba não correspondendo, e aí você acaba gastando novamente. E a gente aprendeu na prática devido ao desconhecimento da nossa consultoria em implantar BIM nas demais disciplinas. Acho que ele foi bem assertivo na arquitetura, mas quando a gente chegou nas demais disciplinas foi onde o bicho pegou. E aí eu tenho que dar mérito para a minha equipe, para a gente ter ido estudar e ver o que o mercado estava praticando na raça. As dificuldades iniciais, eu acho que isso para todo mundo, é o alto custo das licenças, né? Aqui é bem pesado. Uma licença, quando você fala de Revit, ele é muito caro anualmente, então você precisa ter um volume de projeto importante. Cliente quer projeto versus template, né? Então, o cliente quer um projeto para ontem e aí não quer pagar o template, aí ele acha que é tudo simples, que é um bloco dinâmico do AutoCAD, ou você copia e cola igual ao AutoCAD. Modelador versus projetista. Modelador é diferente de projetista, eu acho que isso é importante. Os dois são extremamente importantes no processo, mas eles têm perfis diferentes. Um conhece muito bem a ferramenta e como configurar, o outro conhece muito de projeto e de soluções de projeto. Acho que uma outra dificuldade foi perda de equipe. A gente investia em treinamento para a equipe, muita rotatividade, aí saía, entrava, saía, eu acho que foi uma outra dificuldade. Treinamento do software, né? Então, a gente até consegue treinar software, mas tem softwares que a gente não encontrou quem treinasse, então, quando a gente foi para o laser, né, que ele não deixa de ser focado também em algumas disciplinas de engenharia, principalmente quando a gente faz as build do existente em reformas, e a gente não conseguiu um treinamento de recap, né? Então, a gente teve que aprender na raça. O laser, sim, nos treinou, a equipe de laser nos treinou, mas quando a gente precisou do recap, a gente não conseguiu. Então, a gente foi orientado a procurar um outro fornecedor que fazia o mesmo que a gente, né? Então, isso é um dificultador. O treinamento da metodologia BIM, eu acho que isso existe uma confusão grande, né, de saber modelar em 3D e do BIM e ter este treinamento. E aí, eu acho que um ponto que é importante citar, a gente tem muitos projetistas que não têm um diploma acadêmico, né, de universidade para poder fazer uma pós-graduação, mas muitos deles estão iniciando o processo de utilizar a metodologia BIM e eles não têm a oportunidade de se treinar. Então, acho que isso é um ponto importante. Acho que um outro ponto importante, BIM Manager é diferente de coordenador de projeto, né? Então, o cara que entende bem da ferramenta, que entende da implantação, ele é diferente do coordenador de projeto, ambos são extremamente importantes, tá? Mas são diferentes e têm perfis diferentes, habilidades diferentes. E eu acho que tem um outro ponto que é interesse da equipe, né? O interesse da equipe. Nem sempre todo mundo está interessado em aprender coisas novas, ou eles ficam tensos e sair da zona de conforto, né? Eu fui uma delas, tá, Rosângela? Foi a que mais lutou contra o BIM, Rogério, aqui o Dog de Bordeaux, foi o que mais incentivou até que a gente fechou o primeiro trabalho e vamos se virar, tá? Então, foi bem assim. Então, acho que a gente precisa conhecer o perfil da equipe, a gente precisa elaborar provas para saber o conhecimento real dos colaboradores, hoje a gente faz isso, né? Então, a gente faz prova tanto com foco em modelo, quanto com foco em documentação. A gente encontrar novos colaboradores com conhecimento prático em linha é bem difícil. E nós somos movidos por desafios, e esses foram alguns que tivemos. Eu acho que isso
É o começo. E aí a gente fala assim, primeiro passo, né? Qual é o primeiro passo que eu dou para eu fazer? Eu acho que BIM é colaboração, metodologia e modelo com informação. É o resuminho que eu falaria de BIM para um primeiro passo. BIM não é 3D, então o modelo precisa ter informação, as pessoas precisam entender isso. O nível de modelagem é diferente então isso foi algo que eu aprendi na prática também, porque às vezes você pode ter um nível de modelagem, uma modelagem não tão detalhada, mas com um nível de informação alto, ou eu posso ter uma modelagem altamente detalhada, que gere um render maravilhoso, e eu não tenho informação nenhuma. Então, hoje a gente separa essas duas informações. A gente precisa entender, quando principalmente um cliente quer um projeto em BIM, qual é o objetivo dele. Inúmeras vezes eu tive clientes que falaram, eu quero um projeto em BIM. Eu perguntava assim, para quê? Ele, para mostrar para o meu chefe. Eu falei, então é um SketchUp, não é BIM. Né? Então, você contrata SketchUp, uma modelagem, renderiza e mostra para o seu chefe. Porque nem sempre BIM, a pessoa que pede BIM entende o que é BIM. Né? Então, às vezes, ele quer um 3D. Base das disciplinas, então, definir quem vai configurar as bases para as disciplinas trabalho. Né? Então, isso pode parecer algo simples, igual a gente tinha as bases no XREF do CAD, quando a gente vai para o processo de projeto em BIM, é importante ter este dono, né? Quando a gente for fazer, principalmente com as demais disciplinas, porque às vezes muita informação isso atrapalha. A documentação para a obra, muita gente fala que o modelo está lindo, maravilhoso, cheio de informação, mas se ele não traduz para a obra, a informação não chegará para a obra. A gente ainda está muito longe da obra ver um modelo, né? Acho que a gente está aqui, todos estão, que são os da empreitada de BIM, tem esse desafio grande, mas enquanto isso não chegar, não adianta a gente fazer um modelo lindo e não ter informação para a obra, porque aí toda expectativa rui, vai por água abaixo. A metodologia BIM, ela tem que ser um passo de cada vez, a gente não consegue fazer ela 100%, então tem que olhar um passinho de cada vez, o que você consegue fazer, porque se você for querer fazer tudo ao mesmo tempo, você vai gastar muito dinheiro, ou vai ter uma grande decepção. Então, tem que escolher um passinho de cada vez. Acho que tutorial de implantação, né? Tem várias maneiras de fazer, cada um tem que entender o seu objetivo e necessidade. Então, acho que quando cada um decide que vai iniciar o processo BIM, ele precisa entender e ter assim, por quê? Qual o meu objetivo inicial? E aí criar um plano de implantação, um step by step, né? Um passinho de cada vez para ir evoluindo um pouquinho mais. E template família. Aqui é a base de qualquer projeto BIM, independente do software, eu não sei, tem software que é mais fácil, tem software que é menos fácil configurar, mas a gente precisa ter template família para poder ter menos trabalho na fase de documentação. Reforço que BIM é uma metodologia de projeto, o mercado acha que BIM é 3D. Hoje a Kemp, né, que é legal deixar claro, a gente faz projetos em Revit com informação, considerando o objetivo do projeto BIM que o cliente está contratando, tá? Então, a gente olha a real necessidade, né? Então, não é que todos os projetos eles saem 100% na metodologia BIM, e a gente tenta aplicar parte da metodologia BIM neles. Tá? Então, vai depender de como o cliente nos contrata, de qual prazo que ele quer, de qual objetivo que ele quer. E um outro ponto é, o equipamento precisa estar adequado ao tamanho do seu projeto. Né? Então, o seu computador precisa ser adequado ao tamanho do seu projeto. Então, quando você faz uma casa, é um tamanho. Quando você faz uma loja de 20 mil metros quadrados, onde você tem uma nuvem de pontos de 600 cenas, o seu computador pode queimar, né? Você pode demorar muito para renderizar. Então, o equipamento, ele é um meio, mas que é um meio muito importante para a velocidade do seu projeto. E aí a gente fala de BIM arquitetura e BIM engenharia,
que é colaboração, comunicação e decisões em conjuntos. Eu acho que isto é tudo junto, né? E a gente ouve também, assim, projetos em BIM, é necessário reunião de start de projeto com todas as disciplinas, né? As pessoas acham que a gente sai, né? Não sei, acho que aqui a maioria das pessoas devem saber a resposta, né? Mas eu quis trazer isso porque a gente ouve, não, agora não precisa mais de reunião de start, você vai fazer projeto em BIM, né? E aí eu trouxe aqui alguns pontos. Reunião de start, essencial no BIM, né? Porque além das decisões de projetos, a gente tem as decisões de modelagem, né? Então, que são importantes. A primeira informação, que pode parecer óbvio, mas nem sempre é óbvio. O ponto de inserção, os níveis do projeto, as unidades têm que ser a mesma em todos os softwares. Então, este é o ponto principal. E é este que é o principal problema que a gente vai ter na hora da compatibilização ou na hora da troca de IFC, né? Então, isso precisa ficar bem claro nesta reunião de start. Apesar de ter o BEP, apesar de ter as informações, é importante que isso seja ressaltado numa reunião de start. A altura das disciplinas, né? Ah, mas as disciplinas não fazem tudo junto? Fazem tudo junto, só que, cara, a gente não vai ficar toda hora olhando o liga e desliga de modelo. Vamos já definir para a gente se bater menos, né? Então, tem que já definir as alturas para mitigar as interferências. Vai ter momentos que vai ter, mas não adianta cada um decidir por si, começar a modelar e quando vê um bateu no outro e tem um monte de retrabalho. Decisões técnicas, então, posicionamento de dimensões posicionamento e dimensões das áreas técnicas e shafts precisam estar definidos aqui, para que a gente não perca tempo em modelar algo no lugar que a arquitetura não queira ter um shaft ou não queira ter um negócio. A gente sabe que a arquitetura é mandatório, no escritório, principalmente, que tem muitos arquitetos, a gente preza e cobra isso da equipe de engenharia, né, mesmo quando a gente não é contratado para fazer arquitetura. E acho que periodicidade de atualização do modelo é algo que é importante, né? Então, isso é importante a gente definir qual vai ser a periodicidade de atualização, se vai ser em tempo real, se é diária, se vai ter compatibilização diária. Acho que a matriz de comunicação, né? Como será a comunicação dos modelos, quais os softwares serão usados, quem retroalimenta o quê, como vai ser. Na Kemp, a gente decidiu usar Revit em todas as disciplinas, mas já usamos o QI Building, o Auto QI, é o que eu chamava de Auto QI para as disciplinas, hoje não usamos mais. Comunicação entre softwares, isso é um outro problema que a gente precisa testar a importação do IFC, né? Ainda a gente é muito frágil, né? Porque o IFC ele tem que vir com informação, mas a informação só vem se a gente exportar certo. E nem sempre as pessoas sabem exportar certo no IFC. Então, IFC, eu sei que tem curso, tem um colega conselheiro lá no CT, na comissão de BIM do CAL, que até dá curso só de IFC, mas eu acho que isso não é tão divulgado, né? E a gente sente na prática quando a gente tem um outro programa. A gente teve recentemente um cliente que fazia em ArchiCAD a gente em Revit, a gente teve muitas dificuldades. A gente também precisa expor nessa reunião a necessidade da modelagem e qual informação cada disciplina precisa ter no seu modelo para retroalimentar a outra disciplina. Eu vou mostrar depois, mais para frente, como a gente se retroalimenta. E isso aqui é muito importante expor nessa reunião. Olha, arquitetura, eu preciso que você modele os pontos e que você já ponha na altura certa. Ah, não, arquitetura, você só vai fazer uma tag de informação e eu vou ter que modelar. Então, se a elétrica vai ter que modelar, vai ter que prever esse tempo maior da modelagem dos pontos. Então, acho que isso é importante na reunião de estado estar bem definido e claro. E os prazos, né? A gente tem os prazos de entrega, mas a gente tem prazos de informação que são específicas para as outras disciplinas. Eu vou mostrar um gráfico um pouquinho mais para frente. Então, será que é necessário reunião de start? É extremamente importante.
Hoje a gente tem, né, eu quis trazer aqui para conhecimento, a ata de reunião online que tem na nossa ferramenta, no Workcamp, então fica online para todo mundo, a gente faz em tempo real. A gente tem as atividades de outras disciplinas específicas dentro da disciplina, então, por exemplo, dentro do projeto de elétrica, a gente controla todo o processo pelo Workcamp, tem uma atividade que é do engenheiro de ar-condicionado. Então, o cara da elétrica não consegue terminar, só que essa atividade está para o engenheiro. Então, a gente consegue distribuir. E o prazo final de modelagem, ele é diferente do prazo final da documentação, porque a gente tem um processo da modelagem que precisa ser feito entre a modelagem e a documentação. Então, acho que isso é importante também ser definido, quando se termina a modelagem, quando se termina a documentação. Aí a gente vem também um outro mito, né? Eu devia ter colocado mito, é mito verdadeiro ou falso? É possível fazer todos os projetos simultaneamente, começando todo mundo junto, online, o mundo perfeito? Vou trazer aqui, ó, uma colaboração entre projetos. Eu não sei, muitos devem conhecer, mas eu não sei quantos têm bastante interferência com projetos de engenharia, então a gente trouxe aqui como curiosidade. Quando a gente fala de arquitetura, o que é importante? Níveis definidos, pontos elétricos de dados de segurança e de câmera, pontos hidráulicos, pontos de iluminação, paginação do forro, porque às vezes tem alguma coisa relevante, algum desenho arquitetônico lindo, maravilhoso. Quando a gente fala de estrutura, a gente também precisa dos níveis da estrutura, que são diferentes dos níveis da arquitetura. A gente tem vigas e pilares, seus dimensionamentos, coberturas e lajes. Aí a gente vai para o ar-condicionado, onde ar-condicionado a gente tem coisas que são importantes, como a locação das máquinas, uma potência das máquinas, a troca de ar que a gente faz da exaustão, da troca de ar externo, né, do projeto de exaustão de ar externo, que a gente faz a renovação de ar, projeto de renovação de ar, os difusores e grelhas e peso das máquinas. Hidráulica, a gente tem drenos do ar-condicionado e potência das máquinas. Aqui eu estou trazendo quais são as informações que a gente precisa ter para outras frentes de trabalho. A gente tem um bombeiro que precisa passar a potência das bombas de bombeiro, os pontos de detecção, quando tem projeto de detecção, de iluminação de emergência, e pontos de sprinkler, quando tem projeto de sprinkler. Normalmente, sprinkler a gente utiliza em shopping ou para grandes áreas. E a gente tem o pobre coitado da elétrica ali, lá embaixo, né? Tadinho da elétrica. A elétrica não conversa com quase ninguém. Mas estrutura retroalimenta arquitetura. Pontos elétricos alimenta elétrica. Hidráulicos alimenta hidráulico. Iluminação alimenta elétrica. Paginação do forro, ar-condicionado. Paginação do forro, elétrica. Paginação do forro, iluminação de emergência, porque eu preciso ter para não poder casar. As vigas retroalimento hidráulico, porque principalmente da parte de esgoto, né? A gente precisa fazer furação de viga, porque normalmente nunca tem um entreforro lindo, maravilhoso para a gente. Ar-condicionado também passa pelo mesmo problema. As coberturas e lajes, que o ar-condicionado precisa saber, tanto o tipo de cobertura como a laje, tamanho de laje, para ver onde vão ficar as áreas técnicas. A estrutura também retroalimenta hidráulica, a cobertura e lajes por causa das águas pluviais. A gente tem a locação das máquinas, que retroalimenta hidráulica e retroalimenta elétrica. A gente tem a potência das máquinas, que retroalimenta elétrica, as trocas de ar, que retroalimenta o bombeiro para o projeto de detecção, os difusores, que retroalimenta a paginação de forro, o peso das máquinas, o dreno de ar-condicionado retroalimenta o ar-condicionado, né, para ver as posições, potência das bombas de hidráulica, que vai lá para elétrica, potência das bombas de bombeiro da elétrica, pontos de detecção que vai para elétrica, iluminação que vai para elétrica, pontos de sprinkler que pode ter interferência com os difusores e grelhas e paginação do fogo. Então, na verdade, a gente tem aqui
um grande mapa de comunicação e do quanto a gente tem que ser colaborativo com as disciplinas. E se eu não tenho alocação das máquinas, elétrica não vai. Então, aqui mostra que eu não consigo ter um projeto que eu consigo fazer 100% simultâneo, porque elétrica é sempre o último do pobre dos coitados, e é a frente que tem mais disciplinas de modelagem. Quando a gente fala dentro da Kemp, a gente tem infraestrutura de iluminação, de tomada, de alimentadores, todos os quadros, a gente tem infraestrutura para câmera, infraestrutura para detecção, para segurança. Então, a gente tem aqui o pobre coitado da elétrica. E aí a gente fala que é simultâneo, mas nem tanto, né? Quem é líder? A arquitetura. A base da arquitetura precisa ter as informações importantes para as disciplinas. Não dá para cada um sair catando em algum lugar. Então, se não vai ser arquitetura, vai ter um coordenador, é importante ter uma base única de informação para as disciplinas, porque não dá para, eu preciso disso, eu preciso daquilo, cada um sai catando em um arquivo. Reduzir modificações da arquitetura. A equipe de arquitetura precisa entender que as modificações importantes geram grandes retrabalhos para a engenharia. Grandes retrabalhos, porque a gente linka a informação nos elementos da arquitetura. Se a arquitetura resolve apagar aquilo, de repente eu perco toda uma modelagem de ar-condicionado, né? Então, é importante essas grandes modificações não acontecerem. A gente sabe que nem sempre isso acontece. Um outro ponto são as fases do projeto. O modelo precisa estar na fase configurada, certo? Não dá para estar na fase genérica, porque às vezes a gente pode ter um erro de modelagem, né? A gente teve um problema recente, que foi a arquitetura modelou certo, nas fases certas, mas fez no ArchiCAD, o ArchiCAD exporta o IFC de maneira diferente, na hora que exportou o IFC, ele veio como fase genérica, a gente viu uma laje sobre um forro, falou, putz, preciso de sprinkler, criamos uma rede de sprinkler nessa laje entre forro, e na verdade essa laje foi demolida, então jogamos todo um trabalho fora, né? Sei lá, 4 dias de modelagem aí fora, sem necessidade. Compatibilização entre com software, então a gente usa algumas ferramentas, alguns softwares para fazer a compatibilização de interferências, né? Isso é importante a gente fazer corriqueiramente. O nível de modelagem também pode interferir bastante no nosso projeto de instalações, né? Às vezes a arquitetura quer modelar o detalhe do rodapé com a curva, não sei o quê, num modelo que vai compartilhar com todas as outras disciplinas, e aí fica muito pesado e compromete a nossa velocidade de projeto. Usar o Clash Detection que de maneira assertiva durante a elaboração do projeto, isso não é prática, normalmente as pessoas deixam para fazer isso no final, mas é legal também fazer dentro da sua própria disciplina, porque você pode estar cometendo falha dentro da sua própria disciplina, isso não é claro, né? Sempre falam entre as disciplinas, não, o problema é arquitetura com elétrica, ou arquitetura com ar-condicionado, às vezes o problema está dentro da própria arquitetura, dentro da própria elétrica. Compatibilização precisa ter uma rotina, ela precisa ser periódica, né? Ela precisa ser comunicada, então é importante a gente ter essa compatibilização periódica. Lógico que vai depender do tipo de projeto, tem projeto que é mais longo, tem projeto que é mais curto, né? Tem projeto que a gente tem que fazer todos os dias. E tem um ponto que é importante, que é a compatibilização técnica, que isso nunca é dito, mas isso é muito importante, né? Que é ver se um projeto de uma disciplina está de fato conversando com o outro, né? Mas a gente não faz em BIM, mas a gente não faz, nem sempre tudo é automático, né? Nem sempre toda a documentação sai de maneira automática. Então, é importante ter esta compatibilização técnica, uma pessoa, principalmente com um olhar de obra, vendo se os projetos estão se falando, se a potência que está no projeto de ar-condicionado no equipamento é a mesma que está no quadro da elétrica. Pode parecer uma bobagem, mas às vezes um erro de digitação acabou o projeto de aquele quadro, tá?
Então, dependendo do projeto, a gente consegue fazer as compatibilizações de rotina, dependendo do projeto não dá tempo, porque a gente tem uma ordem de sequência de modelagem, a gente não consegue todo mundo modelar junto. Os softwares diferentes deve ser dado muita atenção ao IFC, né? Então, a gente tem aqui, quando a gente fala do simultâneo, quando eu vou fazer a troca via IFC de softwares diferentes, principalmente quando o nosso o Revit, que a gente tem bastante problema com o uso do IFC, mas existe também bastante problema das pessoas não saberem fazer a exportação do IFC de maneira correta para instalações. Eu acho que isso que é importante dizer. Ele faz até de maneira correta para a arquitetura, vai vir todos os elementos, mas nem sempre vem de maneira correta para os projetos de instalações. E nem todos os clientes entendem a cadência de projeto. Eles querem todos os projetos ao mesmo tempo, né? Então, nem sempre eu consigo mostrar. Eu estou fazendo um modelo, mostrando para o cliente, mas elétrica. Não, mas elétrica a gente ainda não iniciou. Mas por que não iniciou? Eu falei, porque não tem todas as informações para iniciar. A gente começa tomada, não veio da arquitetura, não consigo iniciar. A planta de forro não está definido, não conseguiu iniciar. Então, eles não entendem muito essa cadência que existe nos projetos de engenharia. BIM é necessário, não é mais necessário compatibilizar projeto, que é outra coisa, né? Não, o BIM não precisa mais compatibilizar, ele compatibiliza sozinho, ele não compatibiliza sozinho, automático. O BIM não é mais necessário verificação, não precisa mais de coordenador de projeto, compatibilização e auditoria do modelo. Tá? Então, acho que são duas coisas aqui. O segundo, ele tem um foco mais específico. Então, a gente tem que ter o coordenador de projeto. Esse papel é importante e decisório. Então, quem é o dono? Quem vai fazer a coordenação? Às vezes você tem um coordenador bem específico, tem clientes que contratam. Na minha prática, nenhum contrata. Tá? Então, a arquitetura hoje assume esse papel, fazendo esse papel de coordenação. Compatibilização de interferências, aqui a gente está falando se uma coisa não está batendo com o outro, então a gente precisa, pode ser diária, pode ser semanal, mas a gente, enquanto estiver fazendo o modelo, é importante estar com o modelo dos outros ali ligado para poder ver se não está pegando em nada, principalmente quando a gente altera as alturas do projeto. Auditoria do modelo. Essa etapa é extremamente importante, principalmente se forem extrair as informações do modelo, principalmente se for para orçamento, porque a pessoa pode ter uma ideia de jirico e ela pegar uma família de forro e fazer um tampo de granito, porque é mais fácil, coloca lá a legenda que é granito e na hora de exportar, Rosângela orça forro, né, Rosângela? Lascou. Então, quando a gente fala que eu preciso extrair quantitativo, eu preciso ter etapa de auditoria do modelo. Porque todo mundo erra, gente. A gente está fazendo, está correndo, às vezes você copiou e colou alguma coisa e esqueceu de alterar, né? Então, precisa ter esta etapa. A gente tem que ter etapa de auditoria do IFC, que é ver se o IFC está vindo com a informação necessária, se ele está vindo com a informação correta, principalmente para fazer a extração. A gente fala do Clash Detection via BCF, né, que é importante, porque na hora que o coordenador de projeto, quem está fazendo a compatibilização de interferências, ele já usar software ou plugins com BCF para facilitar a correção, para o cara não ficar procurando. A gente está falando de 3D que pode ter a mesma quina de pilar em vários lugares, sei lá, eu tenho 50 pilares, eu vou ter essa mesma vista. Então, o BCF ele ajuda muito na localização das interferências, né? Análise visual do modelo, eu acho que isso também não é falado, mas isso precisa, é muito importante. Nada dispensa da análise visual, nada dispensa verificar se a solução de projeto ela foi adequada. Então, eu acho que é importante citar isso, que a gente não ouve, né? A gente ouve, não, o Navisworks faz tudo, o BIM Collab faz tudo. Não, tem que ter análise visual. Eu acho profissional experiente de projeto, né? Eu acho que é importante aqui, na etapa de compatibilização, quem está à frente da compatibilização, ele tem experiência em projetos, e, se possível, experiência em obra,
porque a gente está fazendo uma construção virtual, né, com informação, mas nada como uma experiência de projeto, nada como uma experiência de obra para ver se aquilo será executado da maneira que a gente fez, e a verificação do template, né? Então, um outro ponto que também se esquece de falar e de fazer verificação quando a gente fala de compatibilização é verificar se o template ele refletiu a documentação certa, né? Porque a gente ouve, não foi porque não saiu a view, faltou, não, mas está no modelo, mas não saiu na documentação porque o corte não sei o quê. Então, é importante ter essa etapa de verificação do template, se ele está configurando e refletindo o projeto na documentação ou se está cortando alguma coisa. Definindo as alturas das disciplinas no início, mitigando interferências, a gente reduz o trabalho de compatibilização. Então, eu reforço, a gente falou na reunião de start, mas é importante. É ideal que a compatibilização de interferências seja feita antes da documentação, para a gente evitar o retrabalho. E é mais importante, falam que a compatibilização, a editoria no modelo, é mais importante do que a no 2D. Não é automática, necessita de profissional com experiência, né? Então, ela é mais importante porque a gente consegue, através do modelo, observar muito mais coisa. Mas, se a pessoa não tiver experiência, ela vai olhar e não vai ver qual é o problema. Então, acho que esse é o ponto. E aí, quais foram as dificuldades entre disciplinas, né, que a gente traz aqui? Modelo com excesso de informação, né? Como eu já comentei, que a informação cheio de coisa ia para a base da engenharia, acaba com a documentação da engenharia. Então, isso é um ponto importante. Modelo com falta de informação, né? Então, falta informação básica para a engenharia trabalhar, né? Falta ponto hidráulica, falta uma bobagem que aconteceu num projeto recente. Falta definir qual tipo de vaso sanitário. É válvula hidra ou é caixa acoplada? Não sei, põe hidra. Não, agora mudou. Não sei, tava caixa acoplada. Não, quero hidra. Cara, isso muda muito na hidráulica, né? Não, mas é só um bloco. Não é só um bloco, né? Você tem pressão, quando é hidra você tem a pressão, você tem a vazão, quando você tem caixa acoplada é outro sistema, né? Não, mas é 10 centímetros. Cara, mas às vezes 10 centímetros eu não consigo fazer uma curva, né? Então, eu não consigo seguir com o projeto, eu tenho que remodelar o projeto de hidráulica. Mudança de premissa, né, no decorrer, então isso atrapalha demais. É vaso sanitário, eu quero para ar-condicionado. Não, pode pôr raio-all. Pode pôr cassete. Não, eu não quero cassete, não gosto de cassete agora, muda. Isso aconteceu também com a gente foi para o estudo preliminar considerando o cassete, ok, segue. Não pode ser mais cassete, vamos colocar equipamento built-in embutido no forro. Cara, mudou todo o projeto, né? Então, aonde deixar a base do modelo, né? Eu acho que isso é bem importante, porque aonde está a base, como vamos compartilhar, de que maneira que a gente vai seguir, né? Cada um fica no seu computador com a base fica online e dá certo. Necessidades da engenharia, as disciplinas precisam informar cada frente o que precisa receber, né? Eu acho que isso é uma das grandes dificuldades da engenharia falar, que todo mundo acha que é óbvio. Só que tem uma coisa que eu falo que assim, bom senso é igual bunda, cada um tem uma bunda de um tamanho, e o óbvio não existe, porque não existe o óbvio. O óbvio para mim é diferente do óbvio para o outro, porque tudo está referente ao nível de conhecimento, à cultura, né? Então não é óbvio. As necessidades da arquitetura, né? Ela precisa dizer e ela também precisa perguntar o que precisa, né? Porque, não, mas ele não me contou. Não, mas é a obrigação da arquitetura perguntar, cara, você quer o que no meu modelo? Né? Eu vou modelar o vaso sanitário ou é você? Eu vou fazer isso ou é você? Então, é importante isso aqui deixar claro. O tempo de compatibilização, isso todo mundo esquece, né? Vou saindo fazendo, todo mundo faz junto, tá, e o tempo para compatibilizar interferências no final, porque a gente faz no decorrer, mas você tem o último olhar da modelagem, você tem o último olhar da documentação. E o técnico, a compatibilização técnica, que isso
normalmente não vê, e o tempo de ajuste no modelo. Às vezes, uma compatibilização pode parecer rápida, só que às vezes eu tenho que mudar toda uma linha de modelagem que não é rápida. Né? Então, isso é um ponto bem importante, que os ajustes que no CAD são simples, porque a gente muda uma nota, no BIM, num software 3D, não é. A gente, devido à pandemia, a nossa dificuldade de atualizar o modelo com acesso à rede, VPN, a gente decidiu usar, eu acho que agora chama Autodesk Collaboration, que é o antigo A360 Design, para modelagem BIM. Então, a gente usa na prática isso para a gente funciona bem, tá? Porque hoje a Kemp está 100% home office e a gente não tem pretensão de voltar tão cedo, tá? A gente até tinha um prédio bem grande, a gente devolveu o prédio, a gente hoje tem, a Kemp é um servidor com o suporte de TI que fica lá todos os dias. A arquitetura inacabada gera retrabalho e atraso nas disciplinas, então a base da arquitetura para as disciplinas precisa estar completa. Então, não adianta ela priorizar fazer um detalhe do rodapé, sendo que ela deixou de fazer a paginação de forro para a gente. Né? Então, é importante a arquitetura aqui, ela entender o que é o acabado para a gente. Tá? E as dificuldades sempre teremos. Né? O que a gente tem que fazer com elas é tratar no momento certo. Então, dificuldade a gente vai ter. Dificuldade técnica, dificuldade de processo, mas a gente tem que aprender a tratar nos tempos certos. Quais os pontos de atenção? Famílias e elementos, né, precisam estar configurados certo. Se for do cliente, o cliente precisa entender isto e precisa ter um prazo para fazer isto. Modificação da arquitetura pode refletir drasticamente na engenharia. Fases do projeto, se eu retomo, modelar rápido versus elementos corretos, eu acho que isso tem pessoas que vão fazer o modelo, aí não, vamos modelar rápido, aí usa uma família errada e vai um quantitativo errado, né? Um exemplo disso foi, preciso modelar tabica. Não, então vamos usar a família de guarda-corpo, ou de guarda-corpo que é parecido, acho que alguma coisa assim. Eu falei, mas vai sair o que no quantitativo? Tabica ou guarda-corpo? Né? Aí as pessoas refletiram. Nível de modelagem, né? Devido ao tamanho dos arquivos, acho que é importante dizer, quanto mais você detalha o modelo, maior fica seu arquivo, né? Só que eu preciso de um arquivo altamente modelado, eu preciso ver o reflexo desse nível de modelagem na documentação, quando a gente fala de documentação para a obra. Os clash detects estão repetindo, porque é importante que façam nas disciplinas, a compatibilização de rotina e a escolha do software. Né? Então, a escolha do software é um ponto de atenção, principalmente quando exigir a transformação do IFC. Né? O que é importante quando a gente fala do modelo? Para que é o modelo? Eu pergunto para o cliente. É para documentação de obra? É para interferências que você quer? É para quantitativos de executivo? Eu até esqueci de colocar aqui, mas é para planejamento de obra? Porque falam no mercado que você usa um modelo para tudo, só que isso não é zero. Né? Eu tenho um modelo com foco em arquitetura, com um 3D bonitinho, que o cara vai usar para o cliente, mas nem sempre esse modelo ele vai servir para uma documentação de executivo. Então, é importante deixar claro e fazer um faseamento no template, fazer um faseamento de projeto para que isso fique claro. Isso a gente não percebe que acontece. Né? Então, hoje a gente não tem... a gente percebe que eu preciso de um modelo para uma coisa, eu pego o modelo, tenho que refazer, tenho que mudar, tenho que alterar, né? Então, pode ser que tenham melhorado isso no processo, mas dentro das pesquisas que eu fiz um tempo atrás, nunca era muito claro. Não, eu uso, nas palestras que eu uso modelo de executivo para planejamento de obra, eu questionava a pessoa, mas como que você fez isso? Né? O cara modelou a parede inteira, ou ele modelou o bloco de a primeira fiada para poder subir as demais, e depois você modelou o outro. Aí a pessoa gaguejava, né? Então, a gente precisa entender de fato qual é o objetivo. Dá para fazer um meio termo? Dá, mas a gente sempre vai a gente vai ter alterações na evolução do que você precisa. Eu acho que é importante citar.
Extração de quantitativo não é automática, a gente extrai do modelo que está no modelo, então, assim, a gente não extrai limpeza da faxina, né? Então, a gente não extrai o pintor as horas de pintura. Eu acho que é importante deixar claro que ela não é automática, né? Sim, existe um conceito onde a gente pode colocar, onde a gente pode extrair algumas tabelas de maneira configurada, mas isso não é uma coisa simples, e a gente, antes de modelar com o objetivo de quantitativo, a gente precisa entender quais quantitativos eles vão querer tirar do modelo e de que maneira. Né? Eu acho que é muito importante citar isso, porque lá, não, você já sai até com preço. Eu falei, mas eu vou pôr preço para quê no modelo se dali um mês vai mudar o valor? Né? Então, são coisas que a gente ouve no mercado, que eu ouvi na prática, tá? Aí estou dizendo, eu ouvi, e que me fez refletir. Eu falei, mas a gente não faz um depara, a gente não consegue fazer alguma coisa nesse sentido? Então, acho que é um outro ponto de atenção. Um ponto de atenção muito importante, alinhar a expectativa com o cliente. Esse é o importantíssimo, porque a gente tem percebido, principalmente no nosso segmento de projeto, que o cliente quer um projeto IBIM com uma documentação igualzinha do CAD. Esquece, negão, não vai ter. Não vai ter. O CAD, você desenha documentando, né? Então, o cara quer olhar um modelo totalmente detalhado, e aí, quando chega para a documentação, nem sempre a gente consegue, através de filtros, configuração do template, tirar todo o grosso da modelagem. Então, acho que isso é importante, alinhar a expectativa do cliente. E todos os pontos são importantes, mas a gente entendeu que são os mais impactantes. Nem sei quanto deu tempo. Ixi, já deu 9 horas. Aqui, a gente fala um pouquinho... Ué, espera só um pouquinho, gente, eu acho que eu repeti boas práticas. Ah, não, pontos de atenção, desculpa. A gente tem aqui o que seriam boas práticas, que a gente cita algumas coisas, que é o prazo adequado, a gente precisa negociar um prazo adequado para poder fazer. Acho que o projeto IBIM, iniciando na fase de estudo preliminar, a gente consegue, sim, fazer uma metodologia, implantar metodologia BIM de maneira melhor. A engenharia tem que iniciar na fase de estudos preliminares, né, porque é importante aí, é onde a gente vê que vai ter ganho de prazo depois na etapa do executivo. O coordenador de projeto, essa é muito importante ter, é um papel importantíssimo dentro do processo. Modelo federado, modelo individual, né? Então, aqui é um ponto de atenção, fala-se muito do modelo federado, é o melhor, mas nem sempre é viável devido ao tamanho dos arquivos, né? Então, mas se for um modelo individual, é importante que as disciplinas não deixem de ver todas as outras disciplinas. A arquitetura precisa estar finalizada, né? Então, a arquitetura aqui, quando a gente fala finalizada, tudo que for referente para a engenharia finalizada, né? Porque às vezes eles focam em outras coisas e esquecem da nossa parte. A sincronização do modelo é muito importante, né? Então, é uma boa prática ter a sua periodicidade, a colaboração. Sem colaboração não tem BIM, então não adianta, a gente vai ter muitas perdas se alguém ficar segurando informação ou se alguém não participar no tempo correto, né? Deixar claro quem modela o quê é uma boa prática, né? Ah, então eu vou fazer os pontos, isso aconteceu com a gente, tá? Quando a gente faz arquitetura, para a gente é muito claro, mas quando o escritório de arquitetura é outro, a gente faz as disciplinas, a gente percebe onde tem os grandes gaps. Então, assim, a arquitetura, você vai modelar, você vai colocar no seu modelo os pontos? Vou. Legal. Ela colocou em anotação, ela não colocou em modelado. Né? E aí a gente estava acreditando, dentro dos nossos prazos, e dentro do que a gente acordou dos prazos, que ela ia modelar. Aconteceu que ela não modelou, colocou em anotação, e a gente teve que chegar para o cliente, olha, eu preciso de mais prazos para modelar, porque a gente não vai conseguir modelar os pontos. Ou a gente vai para um paliativo, que a gente só vai modelar a infraestrutura, e a gente não modela os pontos. Né? Então, é aí que começam as rebordosas, né? Alinhar as expectativas do cliente
E a comunicação é essencial, periódica, todos os dias. Isso foi um grande ganho que a gente teve na Camp, na pandemia, porque a gente se fala, eu falo com a equipe, principalmente com os coordenadores, todos os dias. E com toda a equipe uma vez por semana. Né? E isso é muito legal porque quando a gente tinha um prédio de 800 metros quadrados e a gente tinha 200 pessoas, um não sabia o que o outro faz. Um não sabia do indicador do outro, e hoje a gente tem. Eu acho que é isso. Eu pus aqui um pouquinho a respeito da documentação, que eu acho que isso é pouco citado quando a gente fala de modelagem. Aqui, às vezes, existe um conflito com quem é bastante da academia, né, que fala. Eu já tive algumas discussões no bom sentido a respeito da documentação, mas a gente ainda está na fase, e eu brinco que a gente é na fase do papel de sovaco. O cara da obra vai pegar o papel, enfiar no sovaco, vai copiar, né, vai traduzir aquilo em projeto. Então, a gente precisa ter uma documentação, e isso é muito importante em todas as disciplinas. Então, o template precisa estar configurado para documentação, views, tags, tabelas, tudo. Tem um template por disciplina, né? Então a pessoa, não, faz o template. Legal, tem o template de arquitetura, que é totalmente diferente do template de elétrica, que é totalmente diferente do template de ar-condicionado. Então, existe um template para cada disciplina e eles são totalmente diferentes. E, dependendo do tipo de projeto, na própria disciplina, eles têm templates diferentes. Então, às vezes eu vou usar a gente tem alguns templates com base de equipamentos diferentes, né? Então, por exemplo, de ar-condicionado, a gente tem um template que é totalmente configurado para uma máquina específica e tem outro totalmente configurado para outra máquina específica. Gerar carimbos, né? Então, é um trabalho braçal ainda, mas que tem plugins que ajudam. E é onde a gente mais erra, né? Que é no carimbo, esqueceu da revisão, esqueceu do R1, esqueceu do assento. Gerar PDF, que é um trabalho árduo, que você tem, às vezes, projeto de 100, 150 pranchas. A gente fechou um projeto agora que tinha 160 pranchas, A1 e A0. Então, assim, é gigante. Você ficar gerando o PDF disso, a gente também usa plugin. QR Code em projeto. Hoje no WordCamp, que é a nossa ferramenta, a gente consegue inserir os projetos para visualização do PDF e usar o QR Code e ver o modelo. Né, o modelo na obra, a gente consegue no WordCamp ver o modelo na obra. Aqui a gente tem uma restrição do tamanho do modelo, que isso ainda é um ponto de atenção. A compatibilização técnica, ela tem que ser vista na documentação que vai para a obra, né? A gente ainda precisa ver o PDF para ver se saiu dentro do que precisava. Verificação de documentação, que é necessário para ver se todas as views saíram bonitinhas. E documento, a gente documenta, desculpa, aqui ficou documento projeto 100% no Revit, a gente documenta o projeto 100% no Revit hoje, né, detalhes típicos são inseridos em 2D, né, então a gente não modela os detalhes típicos, e o nosso processo depende da necessidade do cliente e da urgência dele, então ainda usamos a contragosto alguns projetos no processo híbrido. A gente odeia, mas aí é uma decisão que é feita com o cliente. E a documentação, se não refletiu a informação do modelo, ela não atingiu o objetivo. Então, acho que isso é importante citar, porque a gente ainda está numa fase que o BIM precisa de documentação. A gente tem que fazer um projeto, esse projeto precisa ir para a obra. E um outro ponto, mas aqui eu vou passar rapidinho, quem conhece software BIM consegue fazer projeto em BIM? E aí a gente fala que quem mexe em software nem sempre sabe projetar. Às vezes não conhece processo construtivo, às vezes projeta algo inexequível, o nível de modelagem, o modelador ele acaba indo naquele nível do mínimo detalhe, não precisa. A arquitetura, às vezes a pessoa lá projeta na arquitetura sem as regras de acessibilidade. A elétrica, não adianta saber modelar a infraestrutura se não sabe ver as interferências, saber as interferências de cabo, balancear. Modelar duto não significa que o ar-condicionado vai funcionar certinho, de maneira clara, que a carga térmica vai atender.
O bombeiro, se locar o ponto de splink não garante que vai ter a pressão necessária, modelar a água e esgoto não garante que eu não vou ter problema de entupimento. Então, é importante porque às vezes as pessoas se confundem. Você sabe projetar em Revit? Sabe projetar em BIM? Sei. A pessoa sabe modelar em Revit, mas não necessariamente ela sabe projetar. Né? Existe uma técnica para cada disciplina, eu acho que isso é importante, isso vai se manter independente da metodologia do projeto, a gente precisa da técnica, precisa do engenheiro, precisa do arquiteto, precisa do engenheiro mecânico, do civil, de elétrica, né? Construir virtualmente é analisar a solução antecipadamente, né? Então, mas se a pessoa não conhece da técnica, não conhece de projetar, talvez ela não veja que a solução está errada. E para projetos em BIM é necessário muita prática, porque no 2D, 2 linhas é tudo. Pode ser 2 degraus, pode ser 2 paredes, pode ser qualquer coisa. No processo BIM, não. E aprendendo na prática, isso aqui é o que a gente aprendeu. Acabei. Falamos aqui sobre nossas experiências, vimos o que é na prática, vimos na prática os problemas e a gente foi tentando solucionar. O mercado tem experiências interessantes, muito interessantes, e eu agradeço. Eu desabaquei a falar, não vi nenhuma mensagem. É isso, gente. Muito obrigada, obrigada por me ouvir. Isso aqui foi um pouquinho do que a Kemp faz, um pouquinho do que os kempianos fazem, das nossas dores, das nossas alegrias, e a gente quis compartilhar. Muito obrigado.